Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 17. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Amém. Que o Senhor Ele possa ministrar essa palavra no nosso coração. Nós dizemos amém. A oração que já foi feita pelo pastor Malta. E eu queria convidá-los, primeiro, a deixarem as suas Bíblias abertas. E em segundo lugar, para que nós juntos fizéssemos a releitura deste texto, um texto já bastante conhecido da palavra, mas que nós olhássemos para esse texto numa outra perspectiva. Nessa época do ano, é uma época em que nós começamos a fazer grandes faxinas. É uma época onde nós abrimos armários, abrimos velhos depósitos, abrimos porões e nós procuramos tirar lá de dentro aquilo que não nos serve, aquilo que está entulhando a nossa casa. Pois bem, eu queria aproveitar esse momento também e convidá-los a começarmos, a partir de agora, a fazer uma faxina na nossa casa espiritual, pedindo que o Senhor Ele esteja trazendo revelação do Espírito ao nosso coração, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito, aquelas coisas que têm embaraçado os nossos passos. Você pode dizer, mas o que é que a palavra lida tem a ver com isso que você está falando? Você vai compreender. Em sua linguagem interna e amorosa, o apóstolo João, ele chama a atenção de um modo muito enfático dos seus leitores sobre os perigos constantes oferecidos pelo mundo aos filhos de Deus. É impressionante porque, para onde nos viramos, há uma situação que demanda cuidado, há uma situação que demanda vigilância, e muitas vezes nós achamos que determinadas coisas não tem nenhum problema, não tem nada demais, mas o Senhor nos convida hoje a prestarmos atenção e checarmos as intenções dos nossos corações em relação aos nossos reais interesses. Há três inimigos do cristão que ininterruptamente trabalham em conjunto: o mundo, o diabo e a carne. E essa trindade maligna se opõe a tudo que diz respeito ao Senhor, seu povo e sua obra. Nós estamos vivendo um tempo onde se aguarda com muita ansiedade a volta de Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Outro dia uma irmã disse, olha, mas desde que eu era pequena que se ouve isso. E eu dizia a ela, irmã, não era desde que a irmã era pequena, era desde que os pais adormeceram que se ouve isso. Mas é que o tempo de Deus é diferente do nosso.
E nunca se viu tantos sinais, nunca se viu tantas coisas acontecendo à nossa volta. E esses sinais nos chamam a atenção para uma vida de santidade na presença de Deus. Esses sinais chamam a atenção para a necessidade da noiva se ataviar, da noiva se preparar, da noiva ficar na posição esperando seu noivo amado. Um dia, no meio de um estudo bíblico, há muitos anos atrás, uma irmãzinha dessas bem despachadas, ela levanta a mãozinha no meio do estudo e disse: me diga uma coisa, me responda uma coisa. Se Deus ama o mundo, por que nós também não podemos amar? Claro que aquela irmã, ela estava fazendo uma referência a João 3,16, completamente fora do seu contexto, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é chamado de o coração do Evangelho e não fala do amor ao mundo enquanto sistema. Mas esse texto, ele fala do amor de Deus pela humanidade, o desejo de Deus de enviar o seu Filho para que aqueles que crescem nele fossem salvos por ele. Mas nesse texto, o amor manifestado por Deus não se refere ao espírito do mundo regido por Satanás. Esse amor Deus não tem. Mas Deus deseja que todo aquele que nele crê no seu Filho seja alcançado, seja salvo, seja regenerado. Mas aí, enquanto eu preparava essa palavra, a pergunta daquela irmã ecoou aos meus ouvidos e me levou a fazer uma outra pergunta: será que muitos em nosso meio não têm a mesma visão equivocada daquela irmãzinha, tendo se deixado seduzir por todo o leque de opções oferecido pelo inimigo de Deus? É uma palavra para crentes, é uma palavra que nos leva a refletir, é uma palavra de faxina espiritual, é uma palavra onde nós precisamos parar e dizer: Senhor, olha, aqui não cabe ninguém, não cabe pastor, não cabe diácono, não cabe, sou eu e Deus. Sou eu com meu Senhor. Então vem, Espírito Santo, entra na tua casa, entra no teu santuário, faz as mudanças que precisam ser feitas, e mesmo que doa em mim, mas que essas mudanças sejam feitas no nome de Jesus. E o apóstolo João, embora amoroso, eu repito, ele é bem veemente, é bem enfático em suas advertências no presente texto. Mundo nesse contexto significa todo o sistema regido por Satanás, também chamado pelo apóstolo Paulo de presente século. Nós somos alcançados pela graça de Deus, a graça regeneradora de Deus. Somos salvos por ela mediante a fé em Cristo. Mais uma vez salvos, começa o grande processo santificador, e é precisamente aí que começa a grande e talvez maior oposição de todo o sistema regido pelo nosso adversário, para nos fazer decair da nossa posição em Cristo Jesus. Nos tornamos aí uma grande guerra civil ambulante. É a carne militando contra o espírito contra a carne. E eu queria, por isso que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta. O apóstolo João, ele faz aqui uma séria advertência quanto à ação do mundo contra o povo de Deus, e traz também uma revelação. Ele explica aqui como o mundo age e mostra o resultado da obediência à vontade do Pai Celestial. Então, a primeira coisa que nós descobrimos aqui no texto é a advertência veemente do apóstolo e a sua revelação. No versículo 15, ele proíbe o amor ao mundo. Ele diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É a mesma coisa que ele dissesse: olha, não ande de acordo
com aquilo que o mundo faz. O mundo faz porque não conhece a Deus. O mundo faz porque é inimigo de Deus. E as ações e aspirações do mundo são frontalmente contrárias à vontade de Deus. E nós não podemos perder isso de vista. Nós estamos no mundo, mas não fazemos mais parte dele. Dele nós já fomos tirados. Dele nós já fomos resgatados. E se alguém amar o mundo, está aqui a revelação, o amor do Pai não está nele. Então, se você está tão saudoso do mundo, se você está tão agarrado às velhas coisas, os velhos hábitos, tem alguma coisa errada com essa regeneração. Busque o Senhor de todo o coração. Se há um pequeno vislumbre de arrependimento, de pesar, porque há aquelas situações em que as pessoas se decidem por Jesus, elas são batizadas, no entanto, elas continuam fazendo as mesmas coisas e não sentem nenhum pesar. Aí é onde está o grande perigo, porque essas pessoas, será que elas foram verdadeiramente regeneradas? Mas vamos continuar e vamos ouvir aquilo que Jesus diz, aquilo que Paulo diz a respeito disso. Em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos entronizar a Deus no nosso coração e ter um trono do lado do trono de Deus, onde nós entronizamos o mundo. Você não pode servir a dois senhores. Aí nós vamos ouvir aquilo que Paulo diz, falando aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Muitas vezes a nossa postura enquanto servos de Deus são posturas que vão nos dar prejuízo. Eu coloco entre aspas a palavra prejuízo, do ponto de vista do mundo. Muitas vezes, quando nós fazemos a opção por Jesus, algumas coisas, alguns privilégios da antiga vida, da velha natureza, da velha vida, daquilo que o mundo oferece, esses privilégios, entre aspas, mais uma vez, eles são perdidos. E tem muita gente no meio do povo de Deus chorando, gemendo e chorando, feito uma oração que se faz acolá, fazendo com que reclamando de saudades do Egito. Se você é de Deus, pare de gemer e chorar. O Senhor é o seu provedor, o Senhor é aquele que vai na sua frente como um poderoso guerreiro. O Senhor transportou você do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino o Senhor vai fazer por você todas as coisas. Se o Senhor salvou você, sendo você ainda pecador, o que o Senhor não fará hoje na sua vida, tendo alcançado, regenerado, transformado você em santuário vivo do Espírito de Deus. Amém. Pensa nisso em nome de Jesus. E indo um pouco mais para frente, nós encontramos Paulo ainda falando aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e aí eu trago na linguagem da NVI, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu posso discernir a vontade de Deus? Conhecendo o Senhor. Como é que eu posso conhecer o Senhor? Jesus, ele nos apresenta Deus através dessa palavra de vida eterna. E nós vamos lendo, a nossa mente vai sendo renovada e nós vamos discernindo aquilo que Deus tem para nós. Seguindo um pouco mais para frente, para os irmãos que chegaram, nós estamos vendo 1 de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Em segundo lugar, o apóstolo João, ele explica como o mundo age
e mostra o resultado da obediência à vontade do Pai Celestial. Como é que ele age? A ação do sistema através de 3 frentes específicas. Eu queria que você prestasse atenção aqui. Ele começa dizendo: pois tudo o que há no mundo, o que? A concupiscência da carne, em primeiro lugar, que é a cobiça, as inclinações da carne, está na parte A do versículo 16. E aí eu começo fazendo uma pergunta a você: pelo que a sua carne tem clamado, vencerá a natureza que for melhor alimentada. Qual é a natureza que você tem alimentado melhor? A carne ou o espírito? Aí nós vamos perguntar a Jesus o que é que ele acha disso. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Seguindo um pouco mais, encontramos Jesus falando através do apóstolo João, do Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 63, ele diz: o espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. E eu torno a perguntar: o que é ou pelo que a sua carne tem clamado insistentemente? E eu não quero nem saber a resposta. É uma resposta que você vai dar ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Nós começamos a palavra dizendo: vamos começar. É tempo de grandes faxinas. É tempo de jogar fora aquilo que não nos serve mais. É tempo de passar para frente aquelas coisas que nós não usamos mais. Nós estamos em plena campanha para o Festival de Talentos. Muitas vezes a gente abre um armário, tem uma roupa que está lá faz 8, 9, 10 meses, 2 anos, 3 anos. Se você não usou, você não vai usar mais. Outro dia, a gente estava fazendo a campanha do talento. Aí chega um irmãozinho que me trouxe um sapato cavalo de aço. Vocês lembram disso? Lembram desse sapato? O irmão Abraão está fazendo uma cara estranhíssima, como se nunca tivesse ouvido falar. Ah, meu irmão, você precisava conhecer. Então é negócio de 30, 40 anos atrás. Sapato cavalo de aço. O cara tinha um sapato cavalo de aço no armário. Rapaz, o negócio é sério. E eu fiquei numa situação tão difícil que mesmo aqueles irmãozinhos que estão numa situação meio precária, botar um cavalo de aço, ele sair na rua, ele vai servir de gozação. É complicado. Então está no armário, você não usa. Olha, tira a poeira, tira o mofo e passa para frente em nome de Jesus, que o Senhor vai lhe abençoar. Aí seguindo um pouco mais, Romanos, capítulo 8, versículos de 6 a 8, o apóstolo Paulo diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Nós somos convocados por Jesus a matar a carne de fome no tocante aos seus desejos. A carne não se converte, precisa ser domada pelo Espírito. A sua mente ela é renovada pela palavra, mas a carne clama pelo pecado. E são tantas áreas que a gente passaria a noite inteira aqui discorrendo sobre isso. A área dos vícios, a área das compulsões, a área da preguiça, que tem sido uma coisa tremenda no meio do povo de Deus. São tantas coisas que o Senhor ele possa ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Falando aos Gálatas, Paulo diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Já no finzinho de Romanos, no capítulo 16, perto do final, o
O apóstolo Paulo diz o seguinte, versículos 13 e 14: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, a primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção hoje é para ter cuidado com uma dessas frentes, que é a concupiscência da carne. Depois vem a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, versículo 16, parte B. O que os seus olhos têm cobiçado? É uma palavra para se pensar, é uma palavra para se refletir. Você não vai levá-la pronta, você vai sair com ela daqui, latejando na sua mente, que você perca o sono no dia de hoje, que você diga: Senhor, me incomoda, Senhor, me ajuda a fazer essa faxina, me ajuda a limpar a minha mente, o meu coração, dessas coisas que estão fedendo lá dentro e que têm entulhado a minha vida espiritual e que têm impedido que eu ande desembaraçadamente. Mateus 5,29, o Senhor Jesus diz: se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Isso é sério demais. Muitas vezes nós olhamos determinadas coisas, nós temos os nossos olhos maiores do que o nosso estômago, os nossos olhos maiores do que os nossos bolsos, e isso tem trazido uma série de prejuízos para o povo de Deus. Hoje eu tive uma alegria muito grande, porque ainda há sensibilidade à voz do Senhor. Nós estávamos acompanhando uma moça. Essa moça vive numa certa dificuldade, se apertou com os seus cartões de crédito, e a gente conversava sobre isso. Eu disse: olha, você não tem renda. Se você não tem renda, para que você tem cartão de crédito? Cartão de crédito é uma faca de dois gumes. E aí conversamos com ela e dissemos a ela, disse: olha, vai para casa e pensa. E ela disse: foi uma resistência tão grande que eu percebi que ali havia uma grande fortaleza que dominava a minha vida. Ali havia uma coisa que me aprisionava. E eu vi os olhinhos dela cheios de água, e ali ela disse: mas eu quero quebrar. E hoje ela quebrou todos aqueles cartões. Porque cartão você vai, é dívida sobre dívida, juros sobre juros e tal. A gente vai, como é que a gente vai fazer? Muitas vezes os olhos: não, mas eu tenho cartão. Vamos botar no cartão. Botar no cartão, você precisa pagar. Então vamos seguindo. Mateus, ainda, capítulo 6, versículos 22 a 23, o Senhor diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Amém? Amém. Então, a pergunta fica: o que os seus olhos têm cobiçado? Qual é a área que tem chamado a atenção de uma maneira tão intensa na sua vida que você não pode tirar os olhos? Aí está uma fortaleza maligna que precisa ser derrubada e destronada em nome de Jesus. Amém. Terceira coisa, terceira frente que age na vida da gente contra nós é a soberba da vida, a ostentação dos bens. Aí vem a pergunta: qual a sua verdadeira motivação para acumular bens? Investir na obra de Deus
ou gastar nos prazeres que militam em sua carne. Tinha uma moça que nós conhecíamos, a senhora, ela vivia dizendo: olha, eu quero me aposentar para fazer a obra de Deus. Primeiro era o marido não deixava, o marido morreu. Aí ela conseguiu se aposentar, não fazia nada para Deus, e começou a amealhar, começou a comprar imóveis, comprar casa em aldeia, comprar isso, comprar aquilo outro. Vive numa prisão. Qual a intenção do seu coração? Muitas vezes, Senhor, eu preciso que o Senhor me conceda essa graça, essa porta. Qual a intenção do seu coração? Diga: Senhor, checa as intenções do meu coração. Olha, a soberba da vida não é brincadeira. Orgulho pessoal, a vaidade pessoal. Muitas vezes essa vaidade, ela passa até por nomes de família. Essa vaidade pessoal, ela passa por tantas áreas, ela é sutil. Mas que hoje o Senhor, Ele possa trazer revelação à sua vida, que o Senhor, Ele possa checar cada área da sua vida e destronar de lá aquilo que não procede dele. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, de 19 a 21, o Senhor diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Procure. E você vai descobrir aonde está verdadeiramente o seu coração. Ainda na palavra do Senhor, em Mateus, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, capítulo 6, 17 a 19: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Quando o Senhor concede a um servo bens deste mundo, tem um propósito divino nisso, que ele invista na obra de Deus. Nós estamos precisando enviar missionários para os confins da terra. Nós precisamos investir na obra de Deus. Eu não estou falando da igreja Betel não, hein? Mas da obra de Deus de uma maneira geral. Mandar missionários para os confins da terra custa dinheiro. Nós temos a nossa irmãzinha Íria, que está indo para a África no princípio de fevereiro. Procurem a irmãzinha Íria, procurem saber qual é a conta dela, e aqueles que desejarem, contribuam. Invistam no reino de Deus, que os dividendos serão muitos. É a única aplicação cujos dividendos são muitos, generosos e abundantes, para a glória de Deus. Finalmente, qual o resultado da obediência ao Pai Celestial? Versículo 17, João diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Há uma plenitude de Deus, há uma abundância de Deus e há uma permanência
permanente graça sobre a vida daqueles que buscam, se entregam e obedecem ao Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 1, de 23 a 25, diz o seguinte: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Todos esses interesses, todas essas cobiças, todos esses desejos, todas essas concupiscências, elas passam. Mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Queria deixar 3 perguntas ainda para a reflexão do grupo. Primeira: qual a área de sua vida que mais tem feito você tropeçar? Aquilo que sua carne anseia, aquilo que seus olhos cobiçam, ou o orgulho de amealhar bens com o propósito de ostentar e investir nos desejos da sua carne? Segunda pergunta. Primeiro, o apóstolo João diz enfaticamente que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí a pergunta: caso o Senhor fosse fazer uma vistoria, uma faxina em seu depósito espiritual, o que encontraria ali guardado as 7 chaves de presentes que foram dados pelo mundo e que você ainda esconde, feito o sapato do cavalo de aço do homenzinho lá? E em terceiro lugar, não seria melhor buscar e investir em bens permanentes que tenham uma duração por toda a eternidade? Que o Senhor, Ele possa aplicar essa palavra ao seu coração, que Ele possa ministrar ao seu espírito, em nome de Jesus. Amém.